Oi, como estão? Aqui falam os alunos da turma de terceiro ano do Técnico Eletrônica do Campus Canoas e FRS. Falaremos sobre democracia liberal e políticas identitárias. Meu nome é Eduarda Gabriela. Eu sou o Felipe Orestes. Eu me chamo Lucas Glockner. A socialização, para a sociologia, é, falando de forma simples, a assimilação que determinado indivíduo faz dos hábitos, costumes e características culturais no geral da sociedade a qual faz parte. Falando de forma explicativa, o processo de socialização é como se fosse a forma da sociedade à nossa volta de nos moldar para se encaixar nela, seja em seus costumes, gostos ou normas. Vale ressaltar que a socialização não é algo fixo, ou seja, não é algo que acontece apenas em certa etapa da nossa vida ou que é igual para todos, pois ela nos molda desde nosso nascimento até nossa morte. Além disso, não quer dizer que por ela tenhamos que ser todos iguais. Afinal, se antigamente esse processo formava, por exemplo, mulheres com o pensamento de apenas casar e ter filhos, por ser uma lei da sociedade, hoje em dia, dependendo do ambiente em que crescemos, pode ser igual ou completamente diferente. Tem uma tendência muito maior a criar mulheres fortes e empoderadas. Ela é dividida principalmente em socialização primária e secundária. A primeira ocorre normalmente na infância, com familiares e até mesmo relações na escola, e a qual atende a criar a nossa base para conviver com outras pessoas. Como, por exemplo, aprendermos o que é educado e o que não é, como devemos comer, seja com colheres, garfos e facas, em alguns países, ou hashis em outros, por exemplo, e outras regras de convivência básicas que muitas vezes ajudam a, por exemplo, nos diferenciar de outros animais. Já a socialização secundária ocorre pelo resto da nossa vida, quando já estamos imersos em outros grupos sociais, como de amigos, trabalhos, outras instituições, onde nos acostumamos e assimilamos características menos gerais. O liberalismo é uma corrente política, econômica e social que tem como base a ideia de impedir o máximo possível a intervenção do Estado na liberdade dos indivíduos, no comércio, na imprensa, entre outras coisas. Nasceu principalmente na burguesia inglesa do século XVII, com a forte influência do iluminismo, e teve como principais teóricos John Locke, Montesquieu, Voltaire e Constant. A ideia inicial de tal corrente política era acabar com o absolutismo monárquico da época, ou seja, com o completo controle do governo e da monarquia sobre a vida das pessoas na época. Suas principais características eram, e de certa forma ainda são, o Estado mínimo, ou seja, o mínimo possível de intervenção do Estado, a liberdade dos indivíduos, seja na expressão, na imprensa, nas vendas ou coisas do tipo, igualdade no sentido de todos receberem direitos iguais perante a lei, e a individualidade, principalmente a meritocracia, ou seja, que cada indivíduo colha os frutos de seus próprios feitos. É uma visão completamente oposta às visões como a de Karl Marx, como o comunismo, pois enquanto este visa que os frutos do trabalho de todos deveriam ser igualmente distribuídos entre todos para que houvesse igualdade, sendo algo que inicialmente deveria ser feito pelo governo, embora em uma visão utópica pudesse ser feito pela sociedade em si no futuro, na visão do liberalismo, a propriedade privada é muito importante e cada um deveria conseguir o que deseja através do trabalho individual, para que assim também possa fazer o que deseja e arcar com as consequências de forma individual. Além de todas as variações de democracias, também é importante questionar até onde o direito de tal escolha do povo pode ir. Ou seja, até onde o geral e o individual permanecem separados, ou até onde podem se unir. Por exemplo, o aborto é uma escolha individual, mas é uma lei escolhida pelo povo se deve ou não ser aprovada. Assim como o porte de arma ou a legalização de alguns tipos de drogas. É interessante se perguntar com exemplos como esse, até que ponto podemos permitir que o geral controle o individual e até que ponto podemos permitir que o individual afete o geral, algo que não é propriamente explicado pelo conceito de democracia. A democracia ainda assim depende muito da região da qual estamos falando e possui muitas vertentes, como a democracia direta, que era usada principalmente em Atenas na Grécia Antiga, onde todas as decisões eram tomadas diretamente pelos votos do povo, mas que se tornou quase impossível nos dias atuais pelo grande aumento da população mundial. Também temos a democracia representativa, que é o caso do Brasil e dos Estados Unidos, onde o povo elege representantes, e esses são responsáveis por tomar a maioria das decisões em nome do povo que escolheu. E por fim, a democracia participativa, que é o exemplo que ocorre na Suíça, onde, embora realmente haja uma escolha de representantes, as decisões só são tomadas pela autorização e participação popular. O conceito de democracia como poder do povo surge na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C., e vem do termo democratia, que é composto dos vocábulos demos, povo, e kratos, poder. A democracia é, assim, um regime político que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto na população mediante eleições regulares para os cargos administrativos do país, do estado ou do município. No entanto, o exato significado de poder do povo depende do período histórico e da sociedade que se tem como referência, assim como de diferenças conceituais e ideológicas. Vale-se também lembrar que na antiguidade houveram casos onde o povo eram apenas pessoas extremamente específicas, precisavam ter certos títulos, certos gêneros, idade e até mesmo local de nascimento para realmente poder influenciar esse dito poder do povo, embora já não aconteça da mesma forma. Agora eu vou falar um pouco sobre políticas identitárias e sobre a direita e a esquerda na política.
Uma política identitária, ela se refere a posições políticas baseadas nos interesses e nas perspectivas de grupos sociais com os quais os cidadãos se identificam. Políticas identitárias visam moldar ações de agentes públicos e privados para que determinados grupos tenham suas reivindicações atendidas e ganhem visibilidade social. Tais grupos podem se formar a partir de uma grande quantidade de sinais identitários, tais como idade, gênero, orientação sexual, religião, classe social, raça, nacionalidade, entre outros aspectos. Hoje em dia ouve-se muito falar de esquerda e direita em relação à sua posição política, mas muitas pessoas não têm a menor ideia do que isso significa. Então, o que seria esquerda e direita? Bom, para entendermos melhor, temos que voltar para 1789, após a Revolução Francesa, que era quando os parlamentos formados pela França entre 1789 e 1799 eram organizados de forma que os representantes da aristocracia se sentavam à direita, por causa que eles não queriam se misturar com os comuns, que se sentavam à esquerda do orador. Os aristocratas, eles defendiam os privilégios da aristocracia e da igreja e da sociedade de classes que existia no antigo regime, ou seja, eram os conservadores, no sentido de manter as estruturas sociais vigentes até então, já que os que se sentavam à esquerda representavam os interesses da burguesia, a classe que estavam pagando as contas da aristocracia e da igreja, mas que até aquele momento não tinham nenhum poder político. Entre os seus interesses estavam o republicanismo, o secularismo e o livre mercado, que iam ao encontro de seus objetivos para fortalecer o comércio e retirar os privilégios das classes que até então dominavam na política. Dentro dessa visão, ser de esquerda presumia lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre. Já a direita representava uma visão mais conservadora, ligada a um comportamento tradicional que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar individual. Contudo, após a queda de Berlim em 1989, que pôs um fim na Guerra Fria, um novo cenário político se abriu. Por isso, hoje as palavras esquerda e direita parecem não dar conta da diversidade política do século XXI. Isso não quer dizer que a divisão não faça sentido, apenas que esquerda e direita não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez para sempre. Podem designar diversos conteúdos conforme o tempo e a situação. Sendo que no Brasil, essa divisão se fortaleceu muito no período da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado da direita, e quem defendia a instauração de um regime socialista baseado nas ideias de Karl Marx era de esquerda. Hoje em dia, os partidos de direita abrangem os conservadores, democratas cristãos, liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e o fascismo na chamada extrema-direita. Na esquerda, temos os social-democratas, os progressistas, socialistas, democráticos e ambientalistas. Na extrema-esquerda, temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários, como o movimento dos operários e comunistas pelo fim da propriedade privada. Há também a posição de centro. Esse pensamento consegue defender o capitalismo sem deixar de se preocupar com o lado social. Em teoria, a política de centro prega mais tolerância e equilíbrio na sociedade. No entanto, ela pode ser mais alinhada com a política de esquerda ou de direita. A origem desse termo vem da Roma antiga, que descreve na frase in medium ithos, que quer dizer que a virtude está no meio. Outro tema fundamental é a visão sobre a economia. Os de esquerda pregam uma economia mais justa e solidária, com maior distribuição de renda e interferência do Estado. Os de direita seriam associados ao liberalismo, doutrina que na economia pode indicar os que procuram manter a livre iniciativa de mercado e os direitos à propriedade particular. Algumas interpretações defendem a total não intervenção do governo na economia, a redução de impostos sobre empresas, a extinção e simplificação da regulamentação governamental e outros. Lembrando que há governos de direita que também com forte intervenção estatal, como ocorrido durante o período militar no Brasil. Direita e esquerda também têm a ver com questões éticas e culturais, avanços na legislação em direitos civis e temas como casamento LGBT, legalização das drogas, legalização do aborto, são vistos como bandeiras de esquerda, com a direita assumindo a defesa da família tradicional, no que nos faz perceber que esses conceitos são muito flexíveis hoje em dia.
sendo que para algumas pessoas a sua posição política não é apenas uma posição política, mas sim uma religião. É algo que acreditam com todas as forças, que mesmo sem ter conhecimento, continuam acreditando naquilo. Às vezes apenas para colocar um significado na mísera vida que elas têm, às vezes por causa da família ou por causa de amigos. Há pessoas que se juntam aos protestos e manifestações que ocorrem apenas para se sentir pertencente a um grupo social. Mark Lilla, o autor do livro O Progressista de Ontem e o de Amanhã, Desafios da Democracia Liberal no Pós-Políticas Identitárias, se inspirou muito na tese do senador americano Edward Kennedy, que diz o seguinte: precisamos entender que há uma diferença entre ser um partido que se preocupa com o trabalho e ser um partido trabalhista. Há uma diferença entre ser um partido que se preocupa com as mulheres e ser um partido feminista. Podemos e devemos ser um partido que se preocupa com as minorias sem se tornar um partido das minorias. Em primeiro lugar, somos cidadãos. Lucas. Bom, de acordo com isso que ele fala, a gente consegue ver o conceito de que a gente não precisa ser pertencente a algo para defender algo, para se preocupar com algo. A gente não precisa ser um partido de trabalhista, a gente não precisa ser um partido feminista, a gente não precisa ser a minoria para se preocupar com tais. A gente não precisa estar no meio daqueles para que a gente tenha a noção, o intuito de ajudar eles. A gente não precisa estar passando fome ou estar na miséria para ajudar quem está nessa situação. Se colocar no lugar do outro, né? Como Sim. ali no final da tese ele diz, em primeiro lugar, somos cidadãos. Exatamente. Então, é o exercício de se colocar no lugar do outro e não se excluir totalmente do resto da humanidade, né? Não adianta só lutar em prol de uma minoria, tu tem que ver o complexo todo também. Tentar ser meio centralista e não tender para favorecer totalmente um lado ou outro. Isso mesmo, ser imparcial.